CBN Esportes. E o CBN Esportes abre com uma entrevista feita pela Paula de Donato com o Carlos Cruz, técnico da seleção cubatense de kickboxing, e as atletas Franciele Aparecida dos Santos, Maria Eduarda Barbosa e Yasmin de Queiroz, que obtiveram recentemente excelentes resultados no Campeonato Mundial de Artes Marciais. Vamos acompanhar. CBN Santos, na parte de esportes, conversa agora com Carlos Cruz, faixa preta em kickboxing há 20 anos. Em 1992, ele montou a primeira turma de alunos, sendo o primeiro professor da modalidade em Cubatão, quando na época o esporte ainda era chamado de Karatê Full Contact e havia apenas a modalidade de ringue. Hoje ele é técnico da equipe cubatense de kickboxing. Bom dia, Carlos. Bom dia, é um prazer estar aqui na CBN. Também aqui com a gente nos estúdios a Franciele Aparecida dos Santos, que é campeã de formas com armas, espada, vice-campeã light contact e terceiro lugar point fight. Ela começou a competir esse ano e já tem um total de 10 medalhas. Bom dia, Franciele. Bom dia, é um prazer estar aqui. Quem também está aqui é a Maria Eduarda Barbosa, campeã formas com armas e terceiro lugar point fight. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, ouvintes. Bom, vamos começar então a falar com o Carlos. Carlos, hoje você é técnico da equipe cubatense de kickboxing. Você treina, na maioria, mulheres, meninas. Como é que como as mulheres estão nesse esporte, que é esporte de luta? Na minha época, desde que eu comecei a treinar até me formar faixa preta, eu nunca havia treinado com uma mulher. Isso foram épocas passadas, anos 80, 90, até o início dos anos 2000. E hoje está totalmente mudado. Hoje as mulheres aderiram muito a esse esporte, porque descobriram o benefício que esse esporte traz ao corpo delas, né? É um esporte completo, para quem quer queimar calorias, para quem quer um esporte dinâmico. E acabou o quê? As meninas começaram a frequentar muito a academia e já haviam algumas meninas que competiam. E essas meninas que competiam já foram servindo de estímulo para as demais que foram entrando, e aí acabou o quê? A equipe hoje é formada, acho que 2/3 por mulheres, por incrível que pareça. Agora, a equipe feminina de Cubatão acabou de participar do Campeonato Mundial de Artes Marciais e teve destaque, conquistou vários lugares no pódio. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a participação da equipe e sobre o que é o Campeonato Mundial de Artes Marciais. Esse campeonato acontece no Brasil a cada 3 anos, em Santa Isabel. Essa é a sua terceira edição. E participaram os países Brasil, Angola, Chile, África do Sul, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile e Japão. E eu fiquei muito contente com a nossa participação. Eu lógico, confiava no potencial das meninas, mas elas me surpreenderam, elas foram acima do esperado. Agora, qual a idade média das alunas da equipe? Eu tenho a mais nova, é a Yasmin, com 16 anos. Apesar de mais nova, é a mais experiente, porque ela está comigo há 3 anos e ela já foi da seleção brasileira de kickbox, foi vice-campeã sul-americana. Então ela, não por ser mais nova, mas acaba sendo a mais experiente na modalidade dela, que ela compete em forma com armas, disputando com jaco, bastão, também espada. Agora, a gente vê que o kickboxing é bem complexo. Fala um pouquinho das características desse esporte. Quais as diferenças, existem lutas diferentes dentro dessa arte marcial? Quando eu comecei a praticar, como você citou, é chamado de Karatê Full Contact. Então havia só uma modalidade, que era a modalidade de ringue. No decorrer dos anos ele evoluiu muito e hoje ele é formado por 6 modalidades dentro do kickboxing, que é a modalidade musical forms, que são apresentações com armas e sem armas. Tem o point fight, que é semelhante ao karatê. Tem o light contato, que é semelhante à modalidade de ringue, mas não é permitido o nocaute. Então é só parte técnica mesmo. Apesar de ter um contato limitado. E tem as 3 modalidades de ringue, que é o full contact, mais tradicional, o low kick, que acrescenta chute na coxa, e o K1, que é muito semelhante ao Muay Thai, com algumas diferenças de clinch, de cotovelada, mas é muito semelhante ao Muay Thai. Agora, você citou o uso de armas. Quais são essas armas, e elas fazem parte de qual modalidade do kickboxing? Do musical form. Então, essas armas são armas tradicionais chinesas, japonesas, que são nunchakus, espada, bastão, e é a modalidade mais bonita dentro do kickboxing.
Agora, Franciele, você foi para o campeonato, você é campeão em formas com armas e espada e vice-campeão na Edge Compact e terceiro lugar no Point Fight. Como é que foi participar? Essa é a sua primeira competição ou não? Não, essa já é a quinta competição esse ano. Você tem quantos anos? 19. E como é que é fazer esse esporte? Você gosta? É bom também para defesa pessoal? Eu sou apaixonada pelo kickbox. Desde que eu entrei, eu não participava de nenhum campeonato, eu não tinha isso nem na minha mente de participar. Aí, quando eu conheci o Carlão, entrei na academia com ele, ele incentivou e estamos aí até hoje. Você pratica há quanto tempo? Eu estou fazendo kickbox há 10 meses, com o Carlão há 4. E a parte de defesa pessoal, o que você acha? Para a mulher é importante te dar também uma defesa pessoal bacana? Sim, é bom também. É bom pra tudo. Até pra você dormir melhor, é bom o kickbox. Agora, e você, Maria Eduarda, como é que foi participar desse campeonato mundial, né? Você conquistou o terceiro lugar no Point Fight e a tua primeira competição, não? Você foi segunda. Quanto tempo você pratica? Há 4 meses. 4 meses, Carlão. E como é que você acha do esporte? O que significa pra você? Oxe, minha vida agora, eu prefiro ficar na academia do que em casa. Você tem quantos anos? Tenho 20. E apaixonado pelo futebol? Apaixonei por causa do Carlão. Eu nem sabia que ia competir. O Carlão que colocou na competição. E como é que foi a tua primeira competição, essa tua segunda, né? A primeira competição, ficou muito nervosa? Como é que foi? Nervosa pra caramba. Quase que eu não queria lutar, Mas lutou e saiu bem, sabe? E Carlos, você é o técnico da seleção cubatense. Incentivo do poder público, prefeitura, como é que é? Então, elas recebem a DOT, né? Elas começaram a receber esse mês, o ADOT. Quem recebia era somente a Yasmin. Então, é uma ajuda que é bem-vinda, mas acaba não sendo o suficiente para a gente competir durante o ano todo em todos os campeonatos. Por exemplo, as meninas elas participaram da Copa São Paulo, que deu vaga para a Copa Brasil, que é agora de 5 a 8 de setembro. Então, a gente está correndo atrás de tentar participar desse evento, porque ele dá vaga para o Sul-Americano. Como você faz? Vocês vão participar também da seleção paulista, né? Kickboxing ou artes marciais? Elas fazem parte da seleção paulista que foi convocada para disputar o Campeonato Brasileiro. De artes marciais ou de kickboxing? De kickboxing, da Confederação Brasileira de Kickboxing. É um esporte que tem uma organização forte? É um esporte olímpico ou não? Ele está sendo pleiteado para se tornar um esporte olímpico. Tanto que as regras, nesse decorrer dos anos, já estão mudando. As regras agora são semelhantes ao boxe olímpico. São muitas despesas de viagem. E como é que vocês fazem para conseguir o patrocínio para as despesas que não são cobertas pela DOT? O ADOT ele é por níveis, né? Ele vai do nível 1 ao nível 20. Ele é vinculado aos títulos que elas conseguem durante o ano. Títulos estaduais, nacionais, internacionais. E daí é feito o nivelamento do ADOT. Quanto aos recursos, a gente se vira fazendo, como nós já fizemos rifa, tal vez na academia, fizemos bingo, então a gente está sempre se movimentando para conseguir recursos, para poder estar sempre participando. E esse agora o próximo nosso desafio é tentar participar dessa Copa Brasil que vai ser em Maringá. E como não vão ser disponibilizados alojamentos, a gente vai ter que ficar em hotel, então o custo está muito alto. TPM Esporte.